Fala galera, beleza? André Silva aqui de volta. Hoje a gente vai bater um papo sobre literatura. Tava sentindo falta de falar literatura comigo, né? Então, já se inscreve aqui embaixo, compartilha esse canal para que mais pessoas possam estar ligadas nesse nosso papo. Cola aqui. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre literatura. O que será essa literatura, né? O que é literatura? A galera que está na escola, que está estudando, já tem uma definição de literatura, né? A galera que já saiu já pode ter se esquecido, então farei uma definição rápida de literatura para que a gente possa entender. A literatura entrou, pelo menos na minha vida, na graduação, quando eu estava na faculdade. Antes disso, a escola que eu estudei, que era uma escola técnica, não tinha ensino de literatura. Então, eu só fui ter contato com a literatura aos 20 anos de idade. Será que eu só fui ter contato aos 20 anos de idade? Eu acho que não, né? Hoje eu compreendo que não. A literatura é um conjunto de textos produzidos pela humanidade, a primeiro modo. Então, qualquer conjunto, qualquer coletânea de texto é considerada literatura. Pode ser uma literatura específica de cada área, como os livros de medicina, os livros de direito, os livros educacionais, a Bíblia, são todos livros de literatura, são textos produzidos pela humanidade. Entretanto, a forma de literatura que eu vou falar hoje aqui com vocês é a literatura arte, a literatura artística, os textos que foram criados pelo homem de forma artística. A literatura, num conceito mais rápido, é a arte da palavra. De que forma artística? Manipulando a palavra, muitas das vezes tirando ela do seu sentido denotativo, que é aquele sentido que a gente encontra no dicionário, e aplicando nela o sentido conotativo. Quando eu aplico o sentido conotativo numa palavra, eu estou gerando nela, estou dando a ela uma plurissignificação. Eu estou atribuindo a ela outros valores, outros significados, que fazem ampliar o meu horizonte, a minha leitura. Então, a literatura, como meio artístico, ela reflete o sentimento do homem, trazendo novas possibilidades às palavras e à escrita. Os textos literários são aqueles textos feitos para reflexão, para que identificação de que um sentimento particular para um universal. É um texto em que o autor possa, do seu particular, refletir para todos aqueles que observam o seu texto. Alguns autores da literatura, eles dizem que a literatura ela tem que ser engajada. O que é literatura engajada? É aquela que mexe contigo, que faz você reagir de forma diferente a partir do momento que você a lê. Por exemplo, se eu pego uma literatura política, se eu vou ler um texto que trata muito de política social, aquele texto tem que fazer sentido na minha vida. Eu tenho que ir atrás da modificação social. Como que eu vou fazer isso? Aí você vai escolher a forma de mudar a sociedade. Então, o texto, quando engajado, a literatura, quando engajada, ela mexe com a gente, ela nos tira da inércia, da nossa zona de conforto. Ela é provocativa. A literatura ela tem que ser provocativa para alguns teóricos. Ela tem que mexer com a sua cabeça, ela tem que fazer você refletir, sair da caixa, ter um pensamento amplo sobre a sociedade, enxergar as várias perspectivas que existem nisso. Então, os textos literários, eles vêm para contribuir dessa forma, para ampliar o nosso pensamento, a nossa reflexão. A literatura, ela é crítica, ela é política, ela é sentimental, ela olha para dentro, ela nos faz, na verdade, olhar para dentro da gente e refletir o que precisamos mudar, quem somos nós no mundo, o que é o mundo que a gente vive. Literatura e filosofia, elas caminham juntas. Uma é a arte do pensamento, a outra é como esse pensamento se transformou em palavra para refletir toda a sociedade. Por isso, você vê que quando você estuda literatura na escola, as duas áreas caminham juntas. Hoje a gente pratica uma literatura reflexiva, refletir aquele determinado texto naquela época, como o homem pensava, como o homem sentia, como o homem via a sociedade e quais são os pontos de contato com os dias de hoje. Por que a gente ainda continua estudando textos que são de séculos atrás? Porque eles ainda têm um ponto de contato nos dias de hoje. A gente sempre, quando pensa em literatura, você tem que pensar assim, tá, o que esse texto ele colabora para o meu dia hoje? O que esse texto ele tem a ver com o que eu vivo hoje na sociedade de hoje? Por que eu ainda tenho que ler, por exemplo,
O soneto lá de Camões, o mais conhecido, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Porque mesmo sendo um texto de 500 anos atrás, é um texto que ainda reflete a questão amorosa, essa questão abstrata do amor, que quando você sente, te causa uma dor, mas você não vê. Então, é ainda um texto que se refere a um sentimento. A literatura ela trabalha com os sentimentos humanos. Independente da época, os sentimentos do homem são os mesmos. O de amor, o de felicidade, o de angústia. O homem sente-se assim. E a literatura nos ajuda a entender mais a nossa vida, o nosso ambiente, a nossa sociedade. Quando você pega um texto crítico, como tem o Navio Negreiro, de Castro Alves, que ele criticava a condição que o negro vivia, a condição da escravidão no Brasil. Será que isso ainda tem um ponto hoje para a gente? Tem, porque ainda somos nós negros vistos como escravos. A gente ainda vive em vários navios negreiros. Aí você tem o Rapa, no século XX, que produz a música Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro. É uma conexão com esse texto do Castro Alves, que mostra que hoje o navio negreiro é o camburão da polícia. Quando você pega o negro e taca ele ali dentro como escravo, um algemado, alguém que não tem dignidade, só por conta da sua condição de raça, né? Sua condição étnica, de ser negro. Então, olha como a literatura ela tem contato com a nossa vida. Então, o texto literário, ele faz conexão com a gente. A literatura é importante porque ela emana nossos sentimentos. Ela nos faz refletir, nos faz sair da inércia. Ela cria possibilidades. A literatura é entretenimento? Sim, mas também ela é reflexão. Mesmo que você entenda que a literatura só é para entretenimento, a literatura que está te divertindo, ela também é a literatura que está te fazendo refletir, por mais que você, às vezes, não tenha esse contato. Porque aí vai depender de uma abertura de pensamento, de uma busca. O que você busca com a literatura, o que você busca com os textos que você lê. Então a literatura faz com que a gente possa evoluir o pensamento, amadurecer o pensamento, amadurecer a crítica. A gente vai entender que não existe certo e errado, bom e mal. Não, são perspectivas. A literatura vai apresentar isso para a gente através dos textos. Ela apresenta perspectivas, visões, né, de diferentes de pessoas de uma mesma época. Por isso que se faz importante de vários lugares diferentes. Se você for observar os movimentos literários em cada lugar do mundo, cada autor naquela época, cada autor ele traduziu o que sentia, o que ele via de sociedade de forma diferente. E a gente traz isso para a literatura para provar que esses tipos de conceitos que trabalham em antíteses não estão adequados ao sentimento humano. Então a gente precisa do texto literário, por mais que seja desvalorizado no Brasil, a gente precisa do texto literário para nos fazer ampliar, para que a gente também possa fazer a nossa sociedade evoluir. E eu disse aqui, né? Eu tive contato com a literatura só com 20 anos na faculdade. Não foi. Desde o momento que você é uma criança, que a sua mãe está te lendo uma historinha, isso é literatura. Revista em quadrinho, mangá, isso é literatura. Só que a gente não dá o devido valor, o devido apreço. Acredita, a gente ainda coloca no patamar de menor ou pior. O valor literário é subjetivo. Existem autores que eles se tornaram aquilo que na literatura é chamado de cânone. Né? Aqueles autores que, por enquanto, serão lidos por um longo tempo. E a gente reduz outros tipos de literatura. Não, gente. Você que estava na escola ou ainda está na escola, dependendo da sua idade, você estuda lá na sua matéria de português ou de redação gêneros textuais. Grande parte dos gêneros textuais que você estuda está na literatura. Se você vê novela, você está vendo literatura. Porque lá atrás, na Grécia Antiga, quando apareceu a questão de conceito literário e gênero literário, 3 textos foram definidos como literários. O lírico, que hoje a gente é a poesia. O dramático, que é a encenação. O drama vem do grego ação, é você encenar um texto. Então, se você vê novela, série, qualquer coisa que tenha encenação, você está em contato com a literatura. Só que, provavelmente, você não sabia disso. E o texto épico, que eram narrativas que contavam feitos heróicos. Eram textos de exaltação a feitos heróicos.
né? Então, esses 3 textos eram textos literários. Então, olha como que a gente tem aí ligação. Por quê? Se a gente fala de poesia, hoje uma grande forma de disseminação de poesia é a música. A música é um texto poético, é a literatura, né? A arte poética, a arte da palavra, em comunhão com a arte de representação de sons. A música, até então instrumental, se une. 2 artes se uniram. Então, se você ouve muita música, você está ouvindo literatura. Mesmo que muitas pessoas também deem esse valor, isso é música, isso não é música. Não, gente. Toda música ela parte de um princípio, o sentimento humano, e passa isso pra gente. Então, você está em contato com a literatura. Se você vê novela, série, também está em contato com a literatura. Porque você está vendo um texto que está sendo encenado, um drama que tem ação. Pessoas que saem da sua realidade, né? Eu, André, eu me transformo num personagem para passar isso para vocês. Então, você está em contato também com a literatura. E se você gosta de filmes de heróis, você também está em contato com a literatura. Gibis de herói está em contato com a literatura. Porque são pessoas com superpoderes que lutam pela bondade, que era lá o texto épico. Então, olha como a gente tem contato com a literatura, mas a gente não, às vezes, sabe que é literatura por conta de conceitos muito abstratos e muito grandes, de pessoas que querem levar ali, olha, não, gente. A produção de texto que emana sentimento, que nos faz refletir, é literatura. Não existe literatura boa, não existe literatura má, desculpa. O que vai entrar é o seu gosto. E aí a gente vai dizer qual é o seu gosto, você vai decidir qual é o seu gosto tendo uma ampliação de leitura. A leitura é muito importante. Então, o nosso universo é literatura. Eu tenho até lá no meu Instagram, né? Se quiser me seguir lá, tá aqui embaixo. Em literatura est vita, ou seja, a vida na literatura. A literatura é vida, porque somos textos. Eu sou texto, você é texto. Emanamos sentimento. Eu sou literatura, vocês são literatura. Tudo no nosso mundo é texto. Emana sentimento e nos causa reflexão, é literatura. Então, rapaziada, a literatura é algo muito valoroso e muito importante na nossa vida. Hoje, se eu consigo debater e falar de vários assuntos, foi a literatura que me deu isso. Eu consigo para vocês alguns livros que fizeram a minha história literária, né, o que eu gosto de ler, como eu comecei. O primeiro livro que eu vou apresentar aqui para vocês é um livro que eu tenho uma paixão absurda, que é A Droga da Obediência. Esse foi o primeiro livro, não foi o primeiro livro que eu li, né? O primeiro livro que eu li foi aquela tradição de alfabetização, né? Que você ganha o seu primeiro livrinho, chamava A Borboleta e a Minhoca. Eu tentei achar ele aqui, mas eu acho que está na casa da minha mãe, né? Minha mãe guarda essas lembranças, então deve estar na casa dela. Mas o primeiro livro que eu comecei a pensar foi esse daqui, quando eu tinha 11 anos, que chama A Droga da Obediência. É um livro do Pedro Bandeira, que eu considero o maior autor de literatura infanto-juvenil do Brasil. Conta a história dos caras, é uma saga. Se quiser aí que eu conte a história dos caras, comenta aí embaixo, pede aí que eu trago aí os livros de toda a saga e vou fazendo um resumo para vocês. Conta a história dos caras, que é um grupo de adolescentes. E esse livro refletiu muito comigo, porque eu li ele quando eu estava entrando na adolescência. Olha como a literatura se faz importante. Então eu me refletia, eu me via, eu queria ser um jovem que luta pela justiça como esses adolescentes lutavam. Então é um livro que fez uma grande importância, indico para você. Não é um livro só para adolescentes, é um livro que versa muito com os adultos também, ele é universal, porque quando Pedro Bandeira criou esse livro, a gente estava na ditadura. Então tem muita coisa de ditadura aqui dentro, de ser calado, de não poder dar opinião, de ser silenciado. A Droga da Obediência. Leiam esse livro, ele é bacana. Eu comecei por esse livro, e aí, ainda quando eu era adolescente, eu li esses 2 livros. A Infância Acabou, do Renato Tapajós, e Uma Luz no Fim do Túnel, do Ganymede José. São 2 livros que falam sobre adolescentes. Esse livro fala de toda a transição da adolescência, como é viver a adolescência, de um rapaz que era de uma classe média alta e ele vai para uma classe média baixa, um universo completamente dele, quais são os conflitos, os primeiros amores, a primeira relação sexual, o beijo, como lidar consigo, como viver uma vida que não era dele antes. Refletia muito comigo na época. Quem me emprestou esse livro foi meu primo, que acabou virando meu, porque era um extra classe da escola. A Infância Acabou.
O Ganymede José escreve Uma Luz no Fim do Túnel, que conta a história de um casal também de adolescentes que acaba se envolvendo com drogas, né? Uma menina muito pobre, um rapaz que tinha um sonho heróico de ser alguém na sociedade e ele acaba indo pelos caminhos errados, né? E várias coisas acontecem aqui e refletia muito, porque eu via muitos amigos caindo nas drogas, muitas meninas engravidando cedo, muitas famílias tristes. Então eu via isso acontecer com meus amigos e refletia aqui dentro. Eu acho que uma das grandes formas de não ter me levado por esse caminho foi esse livro, porque ele me mostrou aqui, ele é até muito forte, ele me mostrou que algumas visões que eu não gostaria de ver minha família passar e eu não gostaria de passar também. Uma luz no fim do túnel. Depois, eu estou destruindo aqui o cenário. Depois, gente, eu separei alguns livros aqui mais ligados à literatura universal, que são livros que eu fui descobrindo ao longo do tempo, que são livros que eu considero de extremamente importância e muito geniais. O primeiro é o Macunaíma, né? O Herói de Nossa Gente, O Herói Sem Nenhum Caráter, que é um livro da época do modernismo brasileiro, do Mário de Andrade, um dos maiores livros que a gente tem na nossa história. Esse livro, ele vai falando sobre toda a cultura brasileira, um passeio pela cultura brasileira, um passeio pela linguagem brasileira, um passeio pelos ideais do modernismo, trazer aqui um romance brasileiro pela história de Macunaíma, um índio que nasce negro e depois fica branco e depois volta a ser negro. Esse livro é um livrão, ele traz assim, um conhecimento sobre um país, de estética do modernismo, você que ainda está no ensino médio, vestibular, esse livro sempre cai muito em vestibular e é um livro divertido, é um livrão, se já foi filme com o Grande Otelo, tem disponível no YouTube, né? E ó, é assim, uma leitura muito bacana para você conhecer o seu país, a sua língua, como as pessoas viam, a crítica que o Macunaíma faz ao excesso de busca capital que acontece na época, o homem, né, do século XX, do começo do século XX. Esse livro é muito bom, literatura brasileira. Um livro mais de literatura contemporânea que eu li já quando eu estava cursando mestrado é esse daqui do Bernardo Carvalho. Eu sempre confundo Bernardo Guimarães com Bernardo Carvalho. Esse aqui é o Bernardo Carvalho. Ele chama Simpatia pelo Demônio. É um livro muito atual. Ele fala de um relacionamento entre dois homens. Um homem que até então era um pai de família e ele descobre ali que ele tem atração por um outro homem. Mas isso não é a temática principal do livro. Aqui ele fala sobre as guerras no Oriente Médio, sobre a chantagem, sobre o poder que um ser humano exerce sobre o outro, que hoje a gente vê muito isso, né? Como um homem quer ser mais poderoso e subir nas costas de outra pessoa para exercer poder. Como isso acontece no âmbito de Oriente Médio, de guerras, que a gente vê muito hoje, refugiados. Bernardo Carvalho, Simpatia pelo Demônio, né? Eu gosto muito de ler contos também. Eu tenho esse livro aqui que eu considero magnífico, de uma autora chamada Hilda Rich, que são contos que ela chama de Rútilos, é o nome desse livro. E tem um conto maravilhoso aqui que chama Rútilo Nada, que eu sempre falo nas minhas aulas, eu sempre conto ele nas minhas aulas. Se você quiser conhecer a história do Rútilo Nada, comenta aí que eu falo para vocês. Mas é um livro maravilhoso para quem gosta de contos e contos com temática contemporânea, né? Eu leio poesia também, mas esse autor aqui, para mim, é o maior autor de poesia do Brasil. Chama Mário Quintana. Ele é um autor do Rio Grande do Sul, já falecido, e a poesia dele é simples. Eu me apaixonei por esse cara a partir do momento que eu li esse cara na universidade. E eu preparei aqui um texto para ler com vocês. Chama Canção do Amor Imprevisto. Eu sou um homem fechado. O mundo me tornou egoísta e mau. E a minha poesia é um vício triste, desesperado e solitário que eu faço de tudo para abafar. Mas tu apareceste com a tua boca fresca de madrugada, com o teu passo leve, com esses teus cabelos. E o homem, taciturno, ficou imóvel, sem compreender nada, numa alegria atônita. A súbita, a dolorosa alegria de um espantalho inútil, onde viessem pousar os passarinhos. Olha como isso tem relação com a gente, porque aqui ele fala de uma pessoa que até então era muito triste, mas descobriu o amor, e o amor fez com que ela ficasse feliz. Gente, é o que acontece com a gente. Quando a gente se apaixona, a gente fica feliz, tudo se torna bom.
A gente olha tudo de uma forma melhor. A gente deixa de ser triste e amargurado, porque o amor é um sentimento sublime que faz com que a gente seja feliz. Olha como é que é fácil entender a poesia desse cara. Um outro livro que eu separei aqui para vocês chama Bilhete, e ele fala: se tu me amas, ame-me baixinho. Não grite em cima dos telhados. Deixe em paz os passarinhos, deixe em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, minha amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Olha só que bacana. Ainda mais hoje que a gente vê aí que você manifestar amor para alguém é criar textão no Instagram, é criar textão no Facebook, é ficar falando toda hora. Não, mesmo aqui, ó, baixinho, eu e você. Deixa as pessoas em paz, ninguém precisa saber do que a gente vive. A vida é rápida para ficar anunciando. Então, vamos nos amar, eu e você. Mário Quintana, gente, uma ótima leitura poética. Também, eu gosto muito dessa narrativa do Gabriel Garcia Marques, um colombiano que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, não com este livro, mas com outro livro que também é muito bom, 100 Anos de Solidão, que chama Crônicas de uma Morte Anunciada. Esse livro é maravilhoso. Como o nome já diz, ele conta uma história de uma morte que foi anunciada. Não é nenhum spoiler, nem nada disso, mas é o que acontece. Há uma morte que é anunciada. E aí, como o povo reage a isso? Qual é a reação que você tem quando alguém te conta alguma coisa que vai fazer? É uma reflexão que está nesse livro. É um livro e é baseado no realismo fantástico, né? O realismo fantástico espanhol. Ele é muito bom. Gente, leiam Crônicas de uma Morte Anunciada, senão eu vou começar a dar spoiler aqui. Eu sei que vocês são dessa época. Ai, tá me dando spoiler! Ai, tá me dando spoiler! Então, leiam. Um outro livro aqui que é maravilhoso, chama Caim. Vocês sabem quem é Caim, né? Caim matou Abel, biblicamente. José Saramago. José Saramago, que já tinha causado um estardalhaço absurdo em Portugal, escrevendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, escreve Caim, que é a visão dele do que teria acontecido com Caim após matar o seu irmão Abel. É um livro muito forte, é um livro que mexe bastante com as bases do cristianismo. Se você tem cabeça fechada, se você não abre a mente, você só enxerga a posição de religião verdadeira, não leia esse livro, porque você vai achar uma droga. Mas se você tem a mente aberta, saiu da caixa, quer ler uma literatura para fazer você mexer e questionar muita coisa, leia Caim. Não vou falar tanto dele também, porque senão vou dar spoiler, e eu adoro falar desse livro, porque ele é, assim, magnífico. Caim, José Saramago. Se você gosta de história, eu tenho uma indicação também aqui, que eu já li, que é a trilogia do Laurentino Gomes, 1808, 1822, 1889. Para quem não se liga nesses anos, 1808, família real chega no Brasil. 1822, independência do Brasil. 1889, república no Brasil. Ele faz um recorte histórico de todos os acontecimentos que se deram nesses três movimentos: a chegada da família real, a independência do Brasil e a proclamação da República. Aqui já é um livro mais histórico, mas nos ajuda a ver o que acontecia no Brasil, na sociedade brasileira, quais foram os acontecimentos, o que levou, tira um pouco aí do romantismo da história, de dizer que foi tudo pelo povo, para o povo. Calma aí, tem um lado histórico muito forte que tem que ser lido. 1822, Laurentino Gomes, a trilogia começa com 1808, 1822 e 1889. Muito bom para quem gosta de história. O que eu estou lendo agora, um pouquinho mais lento, é Grande Sertão Vereda, uma obra-prima do Guimarães Rosa, um dos maiores autores da literatura brasileira. Aqui é uma narrativa que conta a história do jagunço Riobaldo. Riobaldo contando a sua história. E é um livro magnífico, né? Eu estou lendo devagar porque a linguagem dele é bem peculiar, porque o Saramago ele buscou trazer a linguagem oral dos jagunços lá dos interiores de Minas Gerais. Então, para que eu tenha uma leitura atenta, eu toda hora vou e volto, eu recomeço, eu leio de novo, porque é um livro que a narrativa dele é bem fluida, tem várias digressões aqui, uma hora ele está falando de um assunto, uma hora ele está falando de outro, mas é maravilhoso para você sair aí da rotina de ler aquele livro muito didático, começo e fim, e vai embora. Não, aqui ó, Grande Sertão Veredas, é uma ótima obra de literatura brasileira. E aí, gente, eu tenho esses dois livros aqui que são as minhas duas preciosidades.
né? E eu vou dizer o porquê. São os dois do Pedro Bandeira. Um chama Amor é Impossível, Possível Amor. A história desse livro é bem legal, porque ele começou a ser escrito pelo Carlos Queiroz Teles. O Carlos Queiroz Teles faleceu e o Pedro Bandeira terminou o livro. Olha só que bacana. Um cara começou, outro terminou. A Droga da Amizade é o último livro da série dos caras. Por que eu digo que esses dois livros aqui são as minhas preciosidades? Porque além de eu ter lido ele na minha adolescência e eles terem me feito evoluir bastante, eles estão autografados pelo Pedro Bandeira. No dia que eu conheci o Pedro Bandeira na Bienal do Livro, eu comecei a chorar, né? E eu lembro que eu falei para Pedro Bandeira, o meu amor pela literatura começou lendo os seus livros. Então, tudo que eu faço hoje de literatura tem uma base do Pedro Bandeira. Ele autografou aqui para André. Um grande abraço, Pedro Bandeira. E quando eu falei isso para ele, ele escreveu nesse livro aqui, para André, com carinho, Pedro Bandeira. Isso aqui para mim foi primordial. Tem até uma foto lá no meu Instagram chorando, né, abraçado com o Pedro Bandeira, porque foi mágico eu conhecer um cara que baseou grande parte da minha vida, grande parte da minha adolescência, eu ter contato com ele e agradecer o que ele fez por mim através do texto literário. Então, são minhas duas preciosidades. São algumas indicações de livros, vocês podem ver aqui que eu tenho vários livros ainda aqui, né? A gente sempre lê bastante coisa. Então, eu indico para você consumir literatura, leia literatura. Não existe literatura boa, literatura má. Comece por aquilo que você gosta e depois você vai ampliando. Se você gosta de narrativas fantásticas, leia as narrativas fantásticas. Procure os pontos, as metáforas que te ligam aquela narrativa ao mundo e a você. Leia essas narrativas. Se você gosta de romance, leia romance. Não existe literatura má. Existe literatura que nos faz refletir e mudar a nossa vida, mudar o pensamento, mudar a sociedade. Se a gente consumisse mais literatura, nossa sociedade seria muito melhor. Ok, rapaziada? Eu espero que vocês tenham gostado das indicações, de conversar um pouquinho de literatura, matando a saudade aí daquela galera que tá com saudade das aulas de literatura. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui embaixo. Por que se inscrever aqui embaixo? Porque ajuda essa informação a chegar a mais pessoas. Se inscrevam aqui embaixo, curtam, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso, mais pessoas possam entender um pouquinho, mais pessoas possam ter sugestões de livros literários para poder ler. Se inscreve aqui. Um grande beijo. Obrigado para quem está dando força pro canal. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.